palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Olá, estamos de volta com mais um estudo da série A Doutrina de Satanás. Hoje nós vamos estudar sobre a primeira ação de Satanás sobre a terra. Sabemos que ele vivia como um anjo poderoso no céu, e depois de transgredir as leis de Deus, de lá ele foi expulso pelo próprio Deus e veio a cair sobre a terra. Então Deus, quando cria o homem e a mulher, ou seja, Adão e Eva, o diabo vai chegar lá no paraíso, lá no jardim onde Adão estava com a sua esposa, e vai lançar a primeira tentação. E essa primeira tentação deu certo, infelizmente. Adão e Eva caíram nas garras de Satanás. E eu quero mostrar na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, como se deu este primeiro ato de Satanás sobre a terra. Abra bem os seus ouvidos, abra bem o seu coração e leia comigo a referência indicada. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, leio. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Aqui está o relato de como Satanás começou a agir na terra. Ele viu o carinho como Deus fez Adão e Eva. E o objetivo de Deus em criar aqueles dois seres. E o que foi que Satanás pensou? Eu vou atrapalhar esse plano. Eu vou me meter neste plano. Eu vou bagunçar esse negócio aí. Deus, gente, quando fez Adão e sua esposa, Deus fez com um carinho muito grande. E Satanás viu isso. E a inveja de Satanás foi tão grande que ele determinou no coração atrapalhar tudo isso. Satanás é aquele tipo de gente
que muitos existem hoje assim até, que não pode ver Deus lhe tratar muito bem. Ele vai tentar atrapalhar aquilo que Deus preparou de bom para você. Ele olha lá no jardim e vê um Adão feito à semelhança de Deus. Ele vê um Adão que foi feito do pó, mas Deus soprou o fôlego de vida nos pulmões daquele Adão. E ele fica irritado com isso. Ele vê que Deus fez um jardim chamado Éden e entregou nas mãos de Adão. E o diabo começa a ficar irritado com isso, porque Deus havia expulsado o diabo de um jardim de ouro. Lembra? Não era um jardim vegetal, era um jardim mineral. Lembra que o texto que eu mostrei nos estudos anteriores diz que ele estava no jardim de Deus, no meio das pedras preciosas. Então o diabo foi expulso de um jardim mineral. E agora ele vai investir contra Adão, que está num jardim vegetal. Então Deus agora vai criar a mulher. E o diabo viu tudo isso, tira da costela de Adão. Deus entrega uma esposa a Adão. E agora esse casal vive bem no jardim do Éden. Agora o diabo diz: eu vou atrapalhar essa felicidade. Deus cria Adão e Eva, diz a Bíblia, a própria semelhança dele. Escute bem, agora escute. Esta semelhança não é física. Número 1. Adão não era semelhante a Deus fisicamente. Vai anotando aí quando você lembrar. Adão e Eva, assim como nós, somos semelhantes a Deus por causa de 3 coisas. Por causa da vontade, do intelecto e das emoções. O ser humano foi feito à imagem de Deus por causa desses 3 elementos: emoções, vontade e intelecto. O diabo agora olha para aquele casal semelhante a Deus, mas não semelhante a Deus do jeito que o diabo queria ser. Lembram? É muito importante você estar ligado no que eu estou dizendo. Lembra que o diabo disse: serei semelhante ao Altíssimo? Mas não era semelhante ao Altíssimo no sentido de vontade, intelecto e emoções que ele queria ser. Porque qualquer ser criado por Deus, racional, homens e anjos, tem essa semelhança com Deus. Já tem. Então o diabo tinha como anjo, certamente. O diabo tinha intelecto, tinha emoções e tinha vontade. Está lá. Ele já era semelhante a Deus. Mas não era essa semelhança que o diabo queria. Está entendendo? Agora o diabo olha para Adão e vê Adão com essa semelhança a Deus. E lá na frente, nessa tentação, você vai ver que o diabo vai tentar mostrar para Adão que essa semelhança apenas não está boa. É o espírito da insatisfação. Escute bem. Quando você vê uma pessoa insatisfeita com tudo, ela se parece com Satanás. Às vezes uma pessoa já é rica, mas ela quer ter outro tipo de riqueza. Às vezes essa pessoa já é casada, mas ela quer outro tipo de relacionamento. Às vezes essa pessoa já é bem-sucedida ministerialmente na obra de Deus, mas ela quer outro tipo de ser bem-sucedida. Ou seja, aquela pessoa que já tem o que procura, mas só que não da forma que ela procura. Eita, é muito forte isso, é mistério profundo, viu? Então o que acontece?
Agora o diabo vai lá no jardim do Éden e vai procurar colocar na mente de Adão e Eva que essa semelhança que eles já têm com Deus não é suficiente. Você vai ver isso aqui. Não é suficiente. É uma semelhança limitada. E eles não precisam, não podem se conformar com isso que Deus deu. Eles têm que se revoltar contra essa situação e reivindicar de Deus outro tipo de semelhança. É o que está escrito aqui. Então, vejamos a partir do verso 1, verso por verso. Versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Grave isso, preste atenção. Por que que o diabo, quando ele vai investir na queda de Adão e Eva, ele não usa, por exemplo, um outro animal? Outra pergunta: por que que quando ele vai investir na queda de Adão e Eva, ele não se reporta logo a Adão, mas vai à mulher? Preste atenção. Por que que o diabo, ele não usa, por exemplo, um cachorro, um gato, mas vai usar a serpente? Por quê? O texto diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus tinha feito. Ou seja, havia uma inteligência desse animal mais do que em todos os animais do campo. Às vezes eu fico vendo histórias e até fatos de animaizinhos hoje tão inteligentes. Mas a serpente era muito mais inteligente do que o cão, o gorila, o papagaio. A inteligência, vamos dizer assim, desse animal era maior. Então ele vai usar aquele animal mais sábio, que aqui chama de sagaz, ou seja, capaz de usar a sabedoria para o mal. Olhe, sagacidade é a sabedoria usada para o mal. Então o diabo agora entra neste animal, nesta serpente, porque aí Adão teria mais possibilidade de cair nas artimanhas satânicas. Agora, preste atenção. O diabo sempre faz assim. Ele não escolhe o caminho mais difícil para fazer alguém cair. Ele vai escolher o meio mais provável para derrubar você. Se o diabo souber que ele derriba e faz você cair com uma mulher lhe tentando, ele não vai colocar um homem, não vai colocar um animal, não vai colocar um emprego, não vai colocar dinheiro, ele vai usar uma mulher. Ele vai tocar no ponto fraco. Ele vai usar a coisa mais forte que ele possa usar para derrotar alguém. Foi isso que ele fez. Ele sabia que se entrasse num cachorro, num gato ou em qualquer outro animal, Adão não ia ficar tão impressionado. Mas com a forma daquela serpente falar, seria mais fácil pegar Adão. Preste atenção. Outra coisa. O diabo vai fazer uso da mulher para fazer Adão cair. Por que que o diabo não vai fazer uso de Adão para fazer Eva cair? É porque a mulher, não é que ela seja burra, besta, não é isso. É que a mulher é mais sensível. É mais fácil uma mulher convencer um homem com sua gentileza, com sua meiguice, com seu jeito de falar, do que usar a boca de um homem para convencer a mulher. O homem tem uma forma diferente de falar. Não estou dizendo que ele seja estúpido. Nem todos os homens são estúpidos.
A maioria deles são pessoas maravilhosas, mas o jeito de um homem se dirigir a uma mulher é diferente, naturalmente, da mulher se referir ou se dirigir ao homem. Então o diabo entendeu o seguinte: se eu for a mulher, se eu usar a mulher, Adão vai ter mais capacidade de cair do que se eu usar Adão para fazer Eva cair. A mulher é mais racional. Se fosse Adão chegando e dizendo, vamos fazer isso, ela iria pensar, não, ela iria colocar os pés no chão. Agora, uma mulher, principalmente a mulher que ama seu marido e o marido a reconhece como tal, se ela chegar com uma proposta, dificilmente o marido não cai. Então o diabo é astuto, usa logo o animal mais sábio que existia, mais provável que poderia fazer Adão cair, e usa a mulher que era a companheira. Quando Deus fez, preste atenção, Eva, Deus disse, olha Adão, ela será a tua companheira fiel, ela vai andar do teu lado, ela vai te ajudar, Adão, preste atenção. Deus não disse isso para Eva, olha Eva, muito sério, olha Eva, Adão vai ser teu companheiro. Deus não disse, apesar de que seria. Ela vai ser ele vai ser teu ajudador. Ou seja, confie na palavra dele. Deus não falou isso, apesar de que deveria ser, subentende. Mas Deus disse a Adão, olha, ela será a tua ajudadora. Ela será idônea. Aí o diabo pegou essa palavra. Olha, Adão vai acreditar, porque o próprio Deus disse que Eva seria sua ajudadora. É fácil dele cair. Na hora que ela chegar com uma proposta, ele vai ceder. É sério ou não é? Então, na hora que Adão viu Eva dizendo, vamos comer desse fruto, Adão logo foi enganado, interpretou errado o que Deus falou. Porque se Deus disse que Eva seria sua ajudadora, ele logo acreditou que quando ela mandou ele comer aquela fruta, estava ela querendo ajudá-lo. Tudo isso obra do diabo na mente de Adão. Você entendeu? Cuidado com a sua mente. Ame a palavra de Deus, para o diabo não ludibriar você. Versículo 2 diz assim. No fim do versículo de número 1 diz assim que a serpente falou, no finalzinho, não comereis de todo, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse Deus à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Escute, aqui tem que considerar algumas coisas primeiro, também. O que é a primeira estratégia, qual é a primeira estratégia que que Satanás usa, desculpem, para chamar a atenção de Eva? Preste atenção. A primeira estratégia que a serpente usa é fazer uma pergunta, é a estratégia da interrogação, da indagação. Isso é de um nível psicológico muito profundo. É mais fácil você chamar a atenção de alguém com uma pergunta do que com uma afirmação. É mais fácil você atrair alguém para uma conversa fazendo uma indagação do que uma afirmação. O diabo, se chegasse para Eva e dissesse assim, vocês estão sabem que essa fruta é boa? Olha que fruta maravilhosa, vocês precisam desobedecer a Deus. Eva não tinha caído nessa, mas ele chega com aquela pergunta que foi no profundo da alma de Eva. E diz assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha a pergunta. E olhe que essa pergunta ele coloca logo Deus no meio. O diabo sabe que se quiser atrair a atenção de alguém, de um cristão,
de um crente, se ele quiser atrair a atenção de alguém, é fazer uma pergunta sobre Deus. Não é apenas a pergunta, eita, meu Deus, que profundidade, que revelação é essa? Não é apenas a pergunta, mas é uma pergunta sobre Deus. Porque quando alguém faz uma pergunta sobre Deus, naturalmente, quem acredita em Deus vai se interessar por essa pergunta. Por isso que você não pode se enganar com muitas pessoas que chegam com a Bíblia na mão na sua casa, perguntando algumas coisas até interessantes. Por exemplo, você sabe qual é o nome de Deus? Aí você vai, é Jesus, é Jeová, tal. Pegou você. É melhor cortar. Outros chegam com aquela pergunta, você sabe por que é que Deus permite o sofrimento? Aí já saiba, é para dizer que você veio se encarnando, reencarnando até chegar. Cuidado com certas perguntas sobre Deus. Nem todo mundo que faz uma pergunta a você sobre Deus está com a intenção de falar sobre Deus. Olha aqui o diabo. É assim que Deus disse, é assim que está escrito na Bíblia, não comereis de toda árvore do jardim? Ora, se Eva tivesse tido o mínimo de consciência, de bom senso, teria repreendido Satanás naquela hora. Não tem para que pregar para o Satanás, não tem para que pregar para um animal, tem necessidade disso? Mas ela se interessou pela pergunta, se interessou pelo assunto. Cuidado, o diabo quer que você se interesse por assuntos que ele quer usar para derrubar você. E ela vai responder a pergunta, e ela responde de maneira errada. Ela diz assim, preste atenção, versículo número 2 e 3. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. O que é que ela faz aqui agora? Ela vai responder ao diabo alterando o que Deus falou. Deus havia dito para não comer da árvore. Deus disse, olha, vou criar duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, dois tipos de árvores. Vai ter também a árvore da vida e vai ter a árvore normal do dia a dia. Vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, vocês morrem naquele dia. Aí ela agora vai responder para o diabo, vai dialogar com ele, vai dizer, olha, Deus disse que a gente nem coma e nem toque. Nem toque não, Deus não falou que não tocasse. Deus falou somente que não comesse. É a primeira vez que alguém altera o que Jesus falou. Altera o que Deus falou. Lá na frente, Deus vai dizer que aquele que aumentar uma vírgula, uma palavra do que Deus falou, será digno de condenação. E para que condenação maior do que a que Eva recebeu? Então Eva altera a palavra de Deus. Não altere nada, só diga o que está escrito. Tá certo? Você pode interpretar, você pode aplicar, você pode ilustrar, mas não pode alterar. O que alterar? É Deus não ter dito e eu dizer que ele falou. É Deus dizer sim e eu dizer que ele disse não, ou vice-versa. Versículo de número 4. E o diálogo continua. Cuidado com esses diálogos com o diabo. Cuidado, nem todos e nem toda hora. Então, versículo 4. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aqui, já vai acontecendo aqui uma coisa mais profunda em relação à palavra de Deus. Eva alterou a palavra, aumentou a palavra, alterou. O diabo agora vai distorcer a palavra. Meu Deus do céu. O diabo viu uma brecha, né? A brecha que Eva abriu foi, número 1, duas brechas. Primeiro, ela aceitou o diálogo.
sem estar preparada. 2, ela alterou a palavra. Então ela deu uma brecha ao diabo. E a Bíblia diz lá no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, não deis lugar ao diabo. E ela deu. Qual foi o lugar que ela deu ao diabo? Aceitar o diálogo, aceitar a conversa, aceitar discutir sobre um assunto que não deveria. Aí ela agora altera a palavra, ela aumenta. Deus disse isso, ela aumentou. Aí o diabo agora tem a brecha de distorcer, de negar a palavra. Ele diz logo, certamente não morrereis. Quem está mais errado? É quem altera a palavra ou quem nega a palavra? Olhe, alterar a palavra resulta em negar a palavra. Eva cometeu o primeiro grave erro com a palavra. Deus disse, não comereis. E ela disse, Satanás, Deus falou para nós não tocarmos. Preste atenção. Escuta o que eu estou dizendo. Aí agora a palavra de Deus já é negada. Não morrereis. Muitas pessoas aí agora estão sendo usadas por Satanás para negar a palavra. Ora, o que é negar a palavra? É Deus dizer, se comer, morre. Aí a pessoa, não foi isso que Deus quis dizer, não. Não morre não. Foi isso que o diabo fez. Assim Deus disse, que o ímpio será lançado no inferno, né? Mas tem pregadores dizendo que não tem esse negócio de inferno não. O negócio de inferno é só uma ilusão. Pregadores, viu? Com nomes de pastores, viu? Tá certo? O que é negar a palavra? Jesus disse que todo aquele que servi-lo irá para onde ele for, ou seja, para o céu. Se você servir a Jesus, você vai para o céu. Mas chega alguém dizendo, não foi bem isso que Jesus quis dizer, porque só vão subir para o céu 144 mil. Quer dizer, a negação da palavra. Está escrito, trazei todos os dízimos. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus disse, não negue o dízimo. Aí alguém chega para você e diz, não, esse negócio foi no Antigo Testamento, isso já era, isso é balela. Não somente alterou, mas negou a palavra. Entendeu o que eu estou falando? Jesus disse assim, ide por todo mundo pregai o evangelho, não foi? Mas tem alguém que vai chegar na sua casa e vai dizer, não é preciso ir de casa em casa. Espera que Deus lá vai lhe dar a liberdade, vai tocar no seu coração, você vai lá e prega quando Deus lhe der a autorização. Deus já tendo dado. É tanta negação. O ataque do diabo é no que Deus falou. Para negar, Deus diz sim, o diabo diz não. E tem gente que acredita, por falta de conhecimento. O versículo de número 5 diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Preste atenção. Olha, preste atenção. O que é que agora ele vai inculcar na cabeça de Eva? Ele já inculcou na cabeça de Eva que a palavra de Deus, o que Jesus falou, o que Deus falou, melhor falando, não é verdade. Entendeu? Ele já disse o seguinte, certamente não morrereis. Não vão morrer não, isso ele negou. Agora ele vai mais além, ele não apenas nega, ele vai dizer que não apenas a palavra de Deus, mas o próprio Deus é ruim. Deus não é bom. Deus restringe as pessoas. Deus impõe limites demais. Entendeu? Deus tira a liberdade das pessoas. Deus não é tão bonzinho como se diz, não. Entendeu? Preste atenção. Ele vai dizer, olha, Deus sabe, olha, podem comer. Sabe por que Deus não quer que vocês comam?
É porque Deus é ruim. Ele quer impor limites demais. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, dessa árvore, olha, ele sabe que, versículo 5, se abrirão vossos olhos, vocês ficarão de olhos abertos. Vocês estão cegos. O diabo é sujo. Ô miserável. Ô infeliz. Se abrirão os vossos olhos. Ou seja, o diabo aqui tentou colocar na mente de Eva que ela estava cega, que ela estava sendo enganada, que Deus estava brincando com ela, que Deus estava fazendo dela uma marionete. Ou seja, Deus estava colocando ela para onde Ele quisesse. Se vocês comerem dessa fruta, os olhos de vocês vão se abrir. Deus não quer que vocês sejam pessoas de olhos abertos. Vocês têm que crescer na vida. Vocês não podem viver nessa situação. Não é assim que Ele faz hoje. Chega para alguém dentro de uma empresa e diz: olha, seu patrão está lhe usando. Você tem que abrir seus olhos. Seu patrão não quer que você faça isso porque senão seus olhos se abrem. Você fica esperto. Seu patrão é ruim. Seu pai é ruim. Seu pai está lhe impedindo de ver o mundo. Eita. A igreja tem que ser mais aberta. Tem que abrir espaço para uma série de coisas, né? Porque a igreja prende sua visão. A igreja mina sua visão. A religião impede de você enxergar. Porque Deus sabe que no dia que você comer isso aqui, seus olhos se abrem. Ou seja, Deus está cegando vocês. É incrível ou não é? É assim que o diabo age até hoje. Se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Lembra lá daquele estudo anterior? Que o diabo botou na cabeça de ser como Deus. Aí ele vem de lá com esse mesmo propósito de colocar na cabeça do ser humano que ele pode ser também como Deus. Ou seja, o que o diabo queria para ele, que era ser igual a Deus, foi o que o diabo pensou e colocou na cabeça de Eva. Eva, você tem que querer ser como Deus. Do jeito que eu. Preste atenção, o diabo quer que você faça o que ele faz. 2, o diabo quer que você vá para onde ele vai. O diabo não quer errar só. Você já viu aquele tipo de gente que fuma maconha e te oferece? Aquele tipo de gente que se prostitui e te oferece para ir também para lá? Aquele tipo de gente que rouba e te chama para roubar também? Aquele tipo de gente que mente e quer te envolver na mentira? É o espírito do diabo. O diabo disse lá no céu: eu serei semelhante a Deus. Eu serei igual a Deus. Eu serei como Deus. Ele desce para cá e impõe isso para Eva. Inculca isso na cabeça de Eva. Eva, você tem que pensar bem da vida. Você precisa querer ser como Deus. É sério ou não é? Cuidado com aquele tipo de gente que rouba e quer que você participe do roubo dele. De canto, mandar flas. Cuidado com aquele tipo de gente que se desvia da igreja e quer que você se desvie junto. Meu irmão, tome cuidado com isso, pelo amor de Deus. Cuidado com aquele tipo de gente que se prostitui, que adultera, que traz seu cônjuge e quer que você também vá, porque ela fez, ele fez, ele quer que você faça também. Minta do jeito dele, se desvie da igreja do jeito dele, roube do jeito dele, use a maconha, o crack, a cocaína e fique doidão do jeito dele. Quando uma pessoa faz um erro, ela não quer errar só. O diabo vai por trás e coloca essa sensação de não viver sozinho no erro, mas ter um companheiro para errar. É isso que Adão quer com Eva. Eu quero uma companheira. Eu quero uma companheira que ande ao meu lado querendo ser igual a Deus. Atenção, eu vou voltar para o que eu disse no começo. Mas a Bíblia não já dizia, não diz aqui que quando Deus criou o homem, versículo 26,
capítulo 1, verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus não já tinha feito Adão e Eva à semelhança dele? Adão e Eva não já eram como Deus? Mas como Deus em que sentido? No sentido de ter intelecto igual a Deus? Tem. Deus tem intelecto? Então Adão também teria. Teve. No sentido de ter emoções igual a Deus? Adão era emocional do jeito de Deus. E no sentido de ter volição, vontade igual a Deus. Estava bom. Mas Adão e Eva agora estava sendo proposto para os dois que isso não era suficiente. Meu Deus do céu. O diabo chega para os dois, no caso aqui ainda para Eva, e diz: olha, Eva, não, isso é pequeno demais. Só semelhante na vontade, na emoção e no intelecto, é pouco demais. Você tem que querer ser alguma coisa parecida mesmo. E Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser semelhante mesmo. Isso não é semelhança não, rapaz. Você só é semelhante nessas 3 coisinhas aí. Naquela hora era para Eva ter repreendido o diabo. Era para ela ter dito: eu já sou semelhante a Deus, desgraçado. Mas ele propôs para ela que aquilo era pouco. Aliás, esse negócio, eles não eram semelhantes coisa nenhuma. Eles precisavam entender isso. Abra seus olhos. Não, mesmo que Eva colocasse e dissesse: olha, eu já sou semelhante. Ele já tinha afirmado que aquela semelhança não valia nada. Coma dessa fruta. Deus sabe que você come e vai ser igual a Ele mesmo. Vai ser semelhante a Ele mesmo. Então aí já estava lançado o laço da prepotência, o laço do crescimento ilícito, o laço da cabeça feita, do orgulho, o laço da insatisfação. O diabo age assim. Ele chega para você e diz: não, rapaz, que é isso? O que a igreja está fazendo por você, ela pode fazer muito mais. O que seus pais estão fazendo por você, eles podem fazer muito mais, rapaz. Você tem que sugar seus pais. Você tem que exigir mais da igreja. A igreja está lhe privando demais, ela está lhe dando atenção pouca. Seu pai também. Seu patrão está usando você. E assim a pessoa vai se tornando uma pessoa insatisfeita com os filhos, com o esposo, com a igreja, com a sociedade, consigo mesma e assim até com Deus. E vai se tornando uma sociedade insatisfeita. O diabo propõe a você a insatisfação e uma decisão urgente quanto a isso. Seu salário não vale nada. E você diz: meu salário não está dando para nada. Seu marido está lhe maltratando, às vezes um cara que está trabalhando o tempo todo para sustentar a casa, e você começa a enxergar defeitos nele, defeitos no esposo, defeitos na sua esposa que vive se matando para cuidar de sua casa, e você se torna uma pessoa insatisfeita. Deus começa a lhe dar seu emprego, dar sua casa, dar seu carro, e você o tempo todo: esse carro não presta, troca por outro, esse carro não presta, vai trocando, essa casa não presta, vai trocando, aquela insatisfação o tempo todo. Daqui a pouco você, ao invés de vitorioso, fica derrotado. O Novo Testamento diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Não deixe o diabo dominar suas emoções. Não deixe Satanás colocar no seu coração uma insatisfação com a vida. Eva já era semelhante a Deus, gente. Mas não daquele jeito que o diabo disse. Qual foi o jeito que o diabo disse? Seja semelhante a Deus, no sentido de competir com Deus, de enfrentar Deus. Não foi isso que o diabo quis fazer no céu? Enfrentar Deus. Ah, meu irmão, nós temos hoje isso muito dentro das igrejas. Eu queria que você entendesse isso.
Existem pastores ensinando hoje para você colocar Deus contra a parede. Eu vim uma vez de viagem com um cidadão crente e ele disse: bispo, essa semana eu peguei Deus, encarei Deus. Coloquei Deus sobre a parede e disse: Deus, eu preciso disso e disso e disso e disso. Isso aqui, ó. Insatisfação com Deus. Querer ser igual a Deus, enfrentar Deus, tem que enfrentar Deus. Tem que ordenar a Deus. Tem que mandar a Deus, tem que exigir de Deus. Entendeu? Tem que colocar Deus contra a parede, enfrentá-lo e dizer: ó, o Senhor já me fez, eu sou teu filho, agora o Senhor tem que me ajudar. Você não escuta isso por aí, não? Enfrentar a Deus, rapaz, vai isso, tem pastores ensinando isso aí, e o pior, é as pessoas vão, porque é uma tentação enfrentar Deus, querer ser igual a Deus, dominar igual a Deus. A mensagem do Evangelho é que Deus é Deus. E o homem é pó e cinza. E se ele for qualquer coisa na terra, de grande, é pela graça de Deus. Se ele tirar da mente que é pela graça de Deus, ele vai querer fazer isso aqui, enfrentar Deus. Ser semelhante a Deus a seu modo. Entendeu? Você, meu irmão, já é semelhante a Deus ao modo de Deus. Entendeu? Eu preciso ser um pastor ao modo de Deus. Mas o diabo pode chegar para mim e dizer: você não quer ser pastor, não? Foi a mesma coisa que ela disse para Eva. Eva, a imagem e semelhança de Deus, ele chega e diz: você não quer ser semelhante a Deus, não? Existem pastores que são pastores segundo a vontade de Deus, do modo de Deus. Aí o diabo chega e diz: que é isso? Você não aceita ser pastor, não? Deus não quer que você seja pastor. Aí o pastor já capta logo o que significa isso. É ser pastor para enganar, para dizer que teve visão sem ter, para dizer que sonhou sem sonhar, para dizer que sabe sem saber. É desse jeito que o diabo propõe. Se o homem é o homem de Deus, diz Satanás: eu já sou pastor, eu já sou um pregador. Deus já me fez pregador, mas do modo dele, não do seu modo. Escute, o diabo também propõe pastorado. Ora, se ele propôs para Eva que ela podia ser igual a Deus, ela já sendo semelhante a Deus, o diabo também propõe coisas parecidas com a de Deus. Olha, preste atenção, isso é uma coisa profunda, mas dá para entender. O diabo chega: olha, Deus te fez semelhante a ele, mas isso é aqui, é dominado por ele. Você precisa ser igual a Deus do seu jeito. É como se chegasse para um pregador e dissesse: olha, Deus te fez pregador, mas é do jeito dele, dominado por ele. Você precisa ser um pregador do seu jeito. Você precisa ser um filho do seu jeito. Você precisa ser um crente do seu jeito. Você precisa ser evangélico do seu jeito. Você precisa ser um cristão do seu jeito, rapaz. Não é do jeito que Deus quer, não. Está pensando que o diabo vai sempre dizer que você não pode ser cristão? Não pode ser pastor? Não pode ser pregador? Não pode ser um bispo? Não. Ele pode chegar com a mesma proposta. Você precisa ser um bispo. Você precisa ser um pastor. Você precisa ser isso, mas que você já é. Só que ele vai dizer o seguinte: você é do seu jeito, do jeito de Deus. Isso é muito limitado, é pequeno demais. Não sei se eu estou conseguindo entrar na sua cabeça. Eu falo em nome do Espírito Santo. Você vai agora dar toda a atenção a esse final de mensagem. Preste atenção. Eu espero que o Espírito Santo esteja usando minha boca e que eu esteja sendo o instrumento dele. Preste atenção. Deus sabe que você, o diabo disse, pode ser mais do que você é. Deus sabe que você pode ser igual a Ele mesmo, semelhante a Ele mesmo. Ele está te enganando, dizendo que você já é semelhante a Deus. Você não é semelhante a Ele, coisa nenhuma.
Deus está restringindo você, enganando você. Você precisa tomar uma atitude e ser igual a Deus mesmo. Eva deveria ter resistido ao diabo naquela hora e ter dito: sai, Satanás, para trás de mim, demônio. Eu vou dar ouvido à voz de Deus e não à sua voz. Mas o que acontece aqui? A Bíblia Sagrada diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Pronto, aqui fecha tudo. Ela caiu. Ela caiu na lábia do diabo. Ela viu que aquela árvore, aquele fruto, ia lhe dar esse entendimento todo. Comeu, ia se tornar um astro, ia dominar o universo, ia apontar a mão, e do jeito que Deus apontava e falava, ela ia falar. E ela levou o fruto para Adão. Mas certamente, quando ela chegou para Adão, ela disse: pode comer, você não sabe, a serpente me disse isso, tal, tal, tal. Eu não vou ser semelhantes a Deus, tal, tal, tal. E Adão, come também. O diabo não foi falar com Adão. O diabo mandou a mulher. Por que ele não foi? É porque se a mulher chegasse e dissesse assim: é bom, fazia mais efeito do que o diabo chegar e dizer que era bom. Então agora Adão caiu no pecado. O diabo quer usar marido para levar pecado para a mulher, quer usar a mulher para fazer o marido pecar. Ainda hoje ele trabalha nisso. O diabo sempre quer usar alguém. A partir daquele dia, a estratégia do diabo não é usar mais uma serpente. Geralmente, é usar alguém. É usar uma pessoa. Note que para fazer Eva cair, isso é tudo mistério de Deus, viu? Ele usa uma serpente, uma cobra, um animal. Mas para fazer Adão cair, ele usa um ser humano. Na hora que ele entra no primeiro ser humano, agora ele diz: eu tenho uma arma poderosa em minha mão. Eu tenho o ser humano em minhas mãos. Agora, quando eu quiser fazer alguém cair, eu uso um ser humano. Eu uso uma pessoa, porque para o diabo é mais interessante usar um ser humano do que usar uma serpente. Porque a serpente não tem juízo, ele tem que trabalhar ainda na mente daquela serpente, fazer com que ela tenha mente sem ter. Agora o ser humano já tem uma mente. Na hora que ele coloca na cabeça de Eva que era bom, agora Eva, racional, a mulher ao lado do seu marido, que foi feito para ajudá-lo. Ô Adão, você sabe que Deus me fez como sua ajudadora, né? Então veja bem, está aqui esse fruto. Não, mas Deus... não questione. Eu já fui convencida de que serei igual a Deus. Então vocês quiserem ser igual a Deus, você come disso aqui. Tá certo? E Adão, sem questionar. Adão sem ir atrás dos pormenores. Adão esquecendo do que Deus fez por ele. Esquecendo da ordem de Deus, come daquele fruto. Come e desobedece ao Senhor. E agora, todos que nascessem daquele casal estariam contaminados pelo pecado e pela desobediência de Adão. Todo homem que nasce pecador sem pecar. Que maldição terrível. Todo ser humano que nasceu a partir daquele dia já nasceu pecador sem cometer pecado. Já nasceu mal sem praticar nenhuma maldade. Por causa de quê? Por causa de um erro de Adão e primeiramente de Eva. Foi assim que o diabo agiu. Foi a primeira ação do diabo na terra. Derrotar um casal, porque derrotando aquele casal, estaria derrotando toda a humanidade. E hoje, quem quiser voltar ao paraíso, quem quiser entrar no céu, precisa aceitar Jesus no seu coração. Você sabe por que foi que Jesus veio morrer na cruz? Sabe por que foi que Jesus foi espancado na cruz? Por causa daquilo que Adão e Eva fizeram lá no jardim. Se não tivessem desobedecido nesse dia, Jesus não tinha precisado vir e morrer do jeito que morreu. Viver do jeito que viveu, humilhantemente. Viveu e morreu humilhantemente. Sua morte foi humilhante, foi dolorosa, por causa daquele pecado ali.
Você deveria entregar sua vida a Jesus, se revoltar contra Satanás e fazer de Jesus o seu Senhor, fazer da palavra de Deus o seu mestre, seu guia, e guerrear contra as forças das trevas para você ficar vigilante. A Bíblia Sagrada diz ainda hoje para nós: sede sóbrios, juízo, rapaz, tenha juízo, e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Não é diferente lá do Éden não, viu? Anda em derredor de vós, bramando ou bramindo? Ah, você entendeu. Bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Ele quer devorar você. Ele quer devorar sua fé. Ele quer fazer de você uma marionete. Ele quer derramar a insatisfação sobre sua vida, contra a sua família, contra a sociedade, contra a igreja, contra Deus. Quer fazer de você uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa em que nada lhe satisfaz. Repreenda-o, se aproxime de Jesus. Porque você, quando se aproxima de Jesus, você é satisfeito. Você sabe que é a imagem de Deus original, não a imagem de Deus conforme o diabo. Mas é claro que depois que Adão e Eva pecaram, a imagem de Deus no ser humano passou a ficar ofuscada. Hoje é assim. Quem mais se aproxima de Deus, mais essa imagem de Deus se mostra, se apresenta. Lembra de Eliseu, quando passava num lugar, alguém dizia: ali vai o homem de Deus. Quer dizer, poucas pessoas na Bíblia são chamadas de homens e mulheres de Deus. Poucas. Apesar que existiram muitos, mas apenas alguns se destacaram. Ou seja, enquanto mais você se aproxima de Deus, mais essa imagem aparece. Essa imagem de Deus está em você, mas ela só aparece à medida que você se aproxima de Deus. Depende de você vir a Jesus e guerrear contra as forças do diabo. Porque, pense, o diabo não morreu não, viu? Não foi só no Éden não, ele vem o tempo todo, tentando as pessoas sobre a terra. Deus uma vez disse: Satanás, de onde tu vens? Jó capítulo 1 e capítulo 2, ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Fazendo o quê, meu irmão? Fazendo o quê que o diabo está na terra? Fazendo o quê? Rodeando a terra, passeando por ela, fazendo as mesmas atrocidades que ele começou a fazer no Jardim do Éden. Ele quer fazer na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, na tua vida, no teu trabalho, na tua família, do jeito que ele fez no Jardim do Éden. Portanto, sede sóbrios, disse Pedro, e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Mas está escrito: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que Deus em Cristo vos abençoe e que esse estudo tenha penetrado no seu coração e que a partir de hoje você seja um verdadeiro homem de Deus. Um abraço e Deus abençoe.